Fala aí, meu povo, boa noite pra vocês. Na verdade, já bom dia. Duvido muito que tenha alguém assistindo isso aqui depois de 1 hora da manhã. Eu tô gravando o vídeo 1h10. Então, bom dia pra vocês, boa sexta-feira. Eu vou falar de Botafogo e Cruzeiro aqui, tá? Eu sei que o torcedor do Cruzeiro e boa parte do meu público torce pro Cruzeiro. Poderia imaginar que seria um vídeo só sobre a derrota do Cruzeiro, mas eu também quero falar da vitória do Botafogo e também do momento do Botafogo. E eu nem vou dividir o vídeo em partes, primeiro o Botafogo, depois o Cruzeiro, as coisas vão meio que se entrelaçando por aqui. Então desculpa porque não vai ser um vídeo específico, talvez para o nicho que você procure. Para começar, eu acho que o 4-0 é exagerado. Acho que o Botafogo poderia ganhar, assim como o Cruzeiro pelo primeiro tempo poderia ganhar, mas eu acho que algo que o Botafogo fez muito melhor do que o Cruzeiro foi a definição do jogo nas áreas, né? O Cruzeiro no primeiro tempo as que teve não conseguiu matar, o Neto fez uma boa defesa, o Wanderson não conseguiu finalizar, o Caio Jorge demorou para finalizar, precisou de 3, 4 toques na bola para finalizar. Uma no primeiro tempo, deu tempo do Barbosa chegar. No segundo tempo, o Botafogo, a primeira que teve, marcou. Eu já vou falar um pouco mais sobre os gols. Depois o Caio Jorge tem mais uma que ele demora a passar para o Matheus Pereira. Teve alguma do Gerson, a que o Gerson chega e acaba se lesionando. Enfim, nas áreas o Botafogo foi muito mais letal do que o Cruzeiro. Isso é mérito, isso faz com que o time tenha merecimento para ganhar. Eu acho que em ideias de jogo e no meio do campo tiveram momentos de cada time. Primeiro tempo acho que foi boa parte do tempo do Cruzeiro. O segundo tempo volta com o Botafogo fazendo gol, com seu bom momento. Depois o Cruzeiro até melhora, até tomar o segundo gol. E aí corta 2 cabos no Cruzeiro, tem um curto-circuito absurdo. E o Botafogo continua muito bem, ganha confiança além de tudo, estufa o peito e transforma a vitória numa goleada. Eu vou começar falando da ideia de jogo do Martim Anselmi, que eu gostei. Eu já tinha visto no Porto e não tinha gostado. Eu entendi os conceitos, mas não gostava da execução. Nesse Botafogo e Cruzeiro, primeiro grande teste do Botafogo na temporada, eu gostei da execução. Acho que a ideia era 3 zagueiros e abrir esses zagueiros para sair jogando. Isso já espichava a marcação do Cruzeiro para dificultar a saída de bola. Com Vitinho e Alex Telles bem avançados também para abrir a marcação do Cruzeiro e abrir o meio-campo do Cruzeiro. Então, se você abre os jogadores de frente do Cruzeiro para marcar, se você abre os meio-campistas do Cruzeiro para se preocupar com os alas do Botafogo, o meio do Cruzeiro ficaria mais despovoado. E aí Alan, Danilo e até o Santiago, Santiago Rodrigues? Santiago Rodrigues, né? O Santi Rodrigues e o Montoro poderiam se juntar a esses 2 volantes, mais o Arthur Cabral segurando os zagueiros do Cruzeiro, e ali o Botafogo construir superioridade, entrar tocando. Tem uma no finalzinho do primeiro tempo, um chute do Danilo por cima, que já é um aviso disso que o Botafogo faria. A ideia de jogo era essa. Acontece que nessas que o Botafogo abria a bola para um lado, girava muito rápido para o outro e depois do outro lado tentava girar de novo para ir balançando o Cruzeiro e gerando vantagem, alguns erros de passe faziam com que o Cruzeiro recuperasse a bola no meio-campo e o Cruzeiro fizesse o que mais gostava, o que mais gosta, que é correr. Né? O Cruzeiro tem bons jogadores em velocidade, especialmente o Caio Jorge. O Cruzeiro recuperava a bola, é um time organizado desde o ano passado para fazer isso e conseguia gerar contra-ataques perigosos. Tem o gol anulado do Caio Jorge, tem essa que o Caio Jorge demora para finalizar, tem algumas boas jogadas construídas que o Cruzeiro vai fazendo isso. Inclusive é que o Gerson cruza para o Wanderson também, é uma transição bastante rápida do Cruzeiro, que faz isso muito bem. Acontece que o Cruzeiro não conseguiu matar, tem esse azar aí do Caio Jorge no gol impedido, e no segundo tempo o Botafogo volta e logo de cara faz o 1-0. Uma boa jogada dos seus 2 grandes jogadores, os protagonistas do dia, né? Saiu uma notícia do Globoesporte.com que o Textor gostaria de vender Montoro e Danilo já. E aqui eu entro para falar um pouco de Botafogo, que eu gostei das ideias. Eu acho que o Anselmi, além de ter uma boa ideia, acho que todas as ideias dos técnicos costumam ser boas, mas ele também tem peças para fazer essas ideias. Para jogar nesse 3-4-3, ele tem boas peças para fazer isso. Mas se sair Danilo e Montoro, não. O Danilo é um jogadoraço, fez uma partidaça, não só pelos 2 gols, mas também porque tirou um gol certo do Matheus Pereira, uma jogada de má leitura do Caio Jorge, que deveria ter finalizado, demora e depois não faz um bom passe para o Matheus Pereira finalizar. Era o lance do 1-1, né? E ali o Danilo salva um gol e depois ele ainda faz o segundo. Um jogadoraço o Danilo, ajudou na defesa, ajudou no ataque, ajudou na construção também. E o Montoro, muito habilidoso, ajuda no primeiro gol com a jogada e faz o lançamento para o segundo gol, uma jogada de altíssima velocidade do Matheus. O Arthur Cabral também vai muito bem no primeiro gol do Botafogo, e aqui falando do Cruzeiro, acho que o Jonathan Jesus está mostrando, tanto ele como o João Marcelo, que estão um nível abaixo do Vidalba, que ainda não voltou, e acho que o Cruzeiro precisa contratar
outro zagueiro, porque se Vidalba e Fabrício Bruno não estão, o nível da zaga cai muito, já acontecia isso na temporada passada também. Então acho que até o 2-0, e o 2-0 vem com a lesão do Gerson incluída, né? Vamos ver depois se é grave ou não, se é uma pancada, se é uma torção de joelho, se é um estiramento muscular, não ficou nada claro a lesão do Gerson. Mas até o 2-0 o Botafogo tinha feito o gol, tinha algumas jogadas de perigo, mas o Cruzeiro finalizava mais. E depois do 2-0, que aliás é uma boa leitura do Anselmi também para fazer as substituições, colocar o Matheus, colocar o Arthur, colocar um time mais de contra-ataque, porque imaginava que o Cruzeiro ia atacar e que daria campo. Isso funcionou muito bem para o Botafogo fazer o segundo gol. A partir daí o Cruzeiro se perdeu, foi o que eu falei, curto-circuito, o Botafogo aproveitou muito bem para fazer mais 2 gols, todos os gols muito bonitos do Botafogo. O terceiro, uma jogadaça do Danilo, que começa a jogada, limpa muito bem o meio-campo e aparece para finalizar. E o quarto gol, o Cruzeiro já estava completamente nocauteado, um lateral, uma jogada do absoluto nada, e aí uma indecisão no meio-campo do Cruzeiro. Rapidamente o Botafogo constrói a jogada e o Arthur sai dentro do gol para fazer o 4-0. Do lado do Cruzeiro, eu queria dizer que, além de ter feito, acho que um bom jogo, o 4-0 ser exagerado, o jogo poderia, até o 2-0, ter ido para qualquer lado. Era 1-0 Botafogo e poderia ter ido para qualquer lado, mas o Cruzeiro em algum momento não dava a sensação de que muitos jogadores poderiam fazer o gol de empate. Ou era o Caio Jorge, ou quem sabe o Matheus Pereira, ou quem sabe o Gerson. E algo que vem do Cruzeiro desde a temporada passada, falta gente que faça gol. Caio Jorge fez muitos, fez 26, o Gabigol tinha feito 13, e depois é o Matheus Pereira com 7, Christian e Eduardo com 5 gols cada um. Os jogadores de frente do Cruzeiro e até os que chegam depois, eles são bons construtores, acho que eles têm boa capacidade técnica, boa aplicação tática, mas eles fazem poucos gols, inclusive o Matheus Pereira, que é o melhor jogador do time, né? O Caio Jorge é mais decisivo, para mim o Matheus Pereira é o melhor jogador do time. Então quando o Caio Jorge saía muito da área e ia buscar jogo e ele não estava na área, eu estava assistindo o jogo e me dava a sensação que o Cruzeiro não faria nenhum gol, porque sem o Caio Jorge não tem quem faça gol nesse time, e é um problema do Cruzeiro. Porque eu acho que o elenco está montado, que os melhores jogadores já são os que estão dentro de campo, e Matheus Pereira, o próprio Gerson, Wanderson, Lucas Silva, Lucas Romero, não são caras que fazem gols. Uma ou outra temporada, o Matheus Pereira e o Gerson fizeram mais de 10 gols, mas o normal é que não façam gols. Então isso pode, se o Caio Jorge não estiver e não estava num bom dia, penalizar o Cruzeiro mesmo que jogue bem. E eu acho que foi o que aconteceu. Caio Jorge não jogou bem, um outro domínio demorou. No primeiro tempo, esse que ele domina a bola precisa de 3 toques. No segundo tempo, aqui ele é bem lançado pelo Arroio, se eu não estou enganado, né? E faz o passe para o Matheus Pereira que a bola não chega. Um mau dia do Caio Jorge emperra um bom jogo do Cruzeiro. Do lado do Botafogo, o time que conseguiu responder bem no segundo tempo, com a ideia de jogo do seu treinador, eu acho que ainda precisa evoluir, porque o primeiro tempo não foi bom. E vamos ver se esse elenco vai durar, né? Do lado do Botafogo, para mim, a grande dúvida é um time que foi muito irregular na temporada passada, mas terminou em quinto, que antes tinha sido campeão e que antes tinha sido, acho que termina em quinto também em 2023, mas que briga seriamente pelo campeonato. A gente ainda não sabe, pelo modus operandi do Botafogo, do Textor, o que vai ser do time, se ele vai manter esses jogadores ou não. Eu acho que é um bom time, tem muitos bons jogadores, inclusive um bom goleiro com a chegada do Neto nessa temporada. Se vender Danilo e Montoro é outro time, tá? É resetar, começar do zero e ver quem é que vai levar o Botafogo à frente de novo, porque eu acho que o time será muito baseado nesses 2 jogadores. Para mim são os 2 jogadores mais especiais do time, o Danilo e o Montoro. É uma goleada que dá moral para o Botafogo e que talvez para o Textor seja um ponto de mudança de não negociar esses jogadores agora, por mais que ele tenha falado antes do jogo que era proposta para o meio do ano, mas que para que não negocie esses jogadores agora. E para o lado do Cruzeiro, eu acho que é uma goleada que gera muito ruído externo ao redor do Tite. Eu acho que isso é muito perigoso. São só 6 jogos na temporada, 2 com time reserva, um contra o Pouso Alegre absolutamente reserva e depois contra o Democrata, que os titulares só foram entrando ao decorrer do jogo, com um gol também esquisito do adversário, né? Com o João Marcelo e depois o Fagner colocando a bola basicamente para dentro do gol. E depois tem a derrota no Clássico, que é muito doída, que eu acho que o Atlético mereceu ganhar. Fiz aqui um vídeo falando que eu acho que o Atlético jogou melhor. E um 4-0 circunstancial do Botafogo.
que acho que é 75 minutos de jogo que qualquer time poderia estar vencendo depois de 75 minutos. Nos últimos 15, não. Os gols do Botafogo saem nos últimos 15 minutos. Sai exatamente aos 31, né? O gol do Matheus Martins. Então é isso, são 75 minutos que qualquer um poderia ter vencido e 15 minutos de um claro domínio do Botafogo para fazer os seus 3 gols. Só que o Tite já tem uma rejeição por parte de imprensa e de torcida em Minas Gerais por conta de 20 anos atrás a má campanha dele no Atlético. Depois disso, eu acho que ele melhorou muito como técnico, passagem dele pelo Corinthians, pela seleção brasileira, algumas passagens pelo Corinthians, pela seleção. No Flamengo não é boa, mas eu acho que, especialmente, é muito cedo para isso. Não é que tem que ficar de mão dada com o Tite até o final indo pro buraco com ele. Mas são 6 jogos, 2 com time reserva, uma vitória sobre o Uberlândia, e essas derrotas para Atlético e para Botafogo. Uma que é um clássico muito equilibrado, que acho que apesar do Atlético ter jogado melhor, o Arroyo podia ter empatado uma bola embaixo da trave, que ele perdeu aos 45 do segundo tempo. E contra o Botafogo, que o time não jogou mal. Não jogou mal, por 75 minutos não jogou mal. Agora, isso já gera... quando um time é goleado, o certo é criticar o time. Já tem gente falando de apatia, e gente, não estou falando de colegas assim, mas eu estava vendo redes sociais e tal, torcedores do Cruzeiro reclamando de apatia do time, de falta de reação, de time desorganizado. O time não foi apático. Acho que depois do 2-0, sim. Depois do 2-0, é um curto-circuito, o time se perdeu completamente, coisa que, aliás, não pode se perder em 29 de janeiro, né? Tem que manter a calma. Uma derrota é dura, mas tem que manter a calma. O Cruzeiro foi para o espaço. O time não foi apático, o time foi 75 minutos organizado, competitivo, jogou bem, não teve uma boa noite do seu atacante e o adversário do outro lado, que é um bom time, foi muito acertado na hora de definir as suas jogadas de ataque, principalmente. Então o certo era não ser motivo para pânico, mas eu acho que o pânico já está instaurado. E é bom o Cruzeiro começar a ganhar, e acho que até tem uma boa tabela agora de Campeonato Mineiro, tem o Curitiba, que é um time subindo da Série B, e vamos ver como é que chega o Curitiba no Campeonato Brasileiro, para ter pelo menos um pouco de paz o Tite. Eu acho que a paz só virá com os resultados. Mesmo que o time jogue bem e perca, como foi para o Botafogo, vamos imaginar que o jogo tivesse sido 1-0, que não tivesse tido os 15 minutos avassaladores do Botafogo no final da partida. Mesmo que tivesse perdido e não tivesse dado a sensação de um 4-0, a sequência de não vitórias traria, eu acho, que esse ruído externo. É que a goleada amplifica tudo isso mais ainda. Então é que, pelo menos internamente, Spindle, Pedrinho, que entendam, perdeu do Atlético, um jogo que você pode ganhar, você pode perder, acontece, é um jogo sempre equilibrado. E depois a goleada sofrida é um jogo que o time jogou bem por boa parte do tempo, 3/4 do tempo, o time jogou bem. Eu não teria pânico. Eu teria, claro, que atenção sempre precisa ter, mas especialmente eu acho que a torcida do Cruzeiro tem que transmitir paz para o treinador trabalhar, para os jogadores trabalharem e não começar a queimar a casa em 29 de janeiro. Porque senão vai dar errado com o Tite, acho que não tem outro grande técnico para contratar, e aí você começa a fazer um planejamento, uma forma de treinar, uma forma de se preparar fisicamente, depois você troca tudo isso de novo, aí você recomeça. Para mim é uma grande insanidade pensar em troca de técnico agora, tá? Com o cara escalando os titulares 2, 3 vezes para jogar. Não faz nenhum sentido, absolutamente nenhum sentido isso, mas existe esse medo em Minas Gerais do Tite por conta do que ele fez 20 anos atrás no Atlético. Enfim, gente, 4-0 para o Botafogo, tá de parabéns o Botafogo. Se mantiver os jogadores, eu acho que pode fazer um bom campeonato brasileiro, se tiver alguma paz fora de campo também, porque tem bons jogadores. Tem boas ideias do técnico, vamos ver se ele vai conseguir colocar isso em prática mais vezes e se o time vai absorver e fazer melhor também. E do lado do Cruzeiro é preciso calma. É o bom time do ano passado, com uma boa contratação como é a do Gerson. Acho que ainda precisa de mais gol, o Cruzeiro acho que ainda precisa de mais gol. E com um técnico que conhece muito bem o futebol brasileiro, que entende muito bem, que foi muito bem no futebol brasileiro, é muito vencedor. E que não fez o time jogar mal contra o Botafogo nessa, claro, muito dolorida derrota por 4-0. É o que eu acho, gente, dessa só primeira rodada de Campeonato Brasileiro e desse jogo especificamente. Um beijo pra vocês, hein? Bom final de semana. Tchau, tchau.